contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Era um quadro que tinha lá em casa. Eu lembro. Eu era menino, eu lembro desse quadro lá. E eu entendia que, quando li esse versículo, dá para se entender que se Jonas pecar, eu, por amar ele em Cristo Jesus, eu vou acobertar o pecado dele, vou cobrir o pecado dele, vou passar a mão na cabeça dele. Eu entendi assim, porque a ódio excita a contenda, isso sem dúvida. Se você for conversar com uma pessoa com ódio, com raiva, vai gerar uma contenda. Mas o amor cobre todos os pecados, todas as transgressões. Não está dizendo que eu tenho que passar a mão na cabeça, que eu tenho que encobrir a transgressão, o pecado dele, não, ou tolerar o pecado dele. Está dizendo que ele, mesmo sendo pecador, pecando, o meu dever é amá-lo, é ajudá-lo, erguê-lo, é levantá-lo, mas discipliná-lo. Quem entendeu, diga amém. Amar, respeitar o irmão, levantar o irmão, cuidar do irmão, erguer o irmão, porque Paulo disse: levai as cargas uns dos outros. Mas disciplina do irmão, amém? Disciplina do irmão, não pode passar a mão no pecado. Disciplina, mas se disciplina, disciplina com amor, né? Louvado seja o nome do Senhor, mostrando que de fato existe possibilidade, como diz a própria Bíblia: poderoso é Deus para levantar, poderoso é Deus para erguer, poderoso é Deus para sustentar. Glória a Jesus. Não significa que eu tenho que tolerar. Não, deixa o bichinho, ele está pecando, eu vou, deixa o bichinho. Não mexa com o menino, que esse menino é doente. Não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que levantá-lo, erguê-lo, amá-lo, respeitá-lo, mas discipliná-lo, para que a disciplina traga o arrependimento e o Espírito de Deus de volta à vida do homem caído. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus diz: eu castigo aquele a quem amo. Aleluia. E disciplino a todos que tenho por filho, porque qual pai que não disciplina o filho a qual ama? Se tu não aceitar a doutrina, se tu não aceitar a disciplina, se tu não aceitar esse ensinamento, se tu não aceitar esse conjunto de ideias ensinadas pelo apóstolo Paulo, ensinada pelos apóstolos, ensinada na Bíblia pelo próprio Deus e o sábio Salomão, não és filho de Deus, és bastardo. E se tu és bastardo, tu não já tem mais pai, que é Deus. Porque quem é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo, mas quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem está entendendo, diga glória a Jesus, irmão. Mas pastor, o negócio está amargo. Tem nada não, remédio amargo que cura. Glória a Jesus. Eu quero ver você aguentar ficar chupando um comprimido de dipirona. É, mano, é assim. Eu quero ver, você engole, bota lá no final da garganta, joga água em cima, um punhado de farinha, para ver se desce. Mas essa palavra pode ser amarga ao seu paladar no início, mas coma todo o rolo, porque do meio para frente ela será doce como um favo de mel. Aleluia. E lhe trará vida, e vida com abundância, vida plena, vida completa, uma vida
dedicada totalmente ao Senhor Deus. Aleluia. A sua vida e você tem que ser grato a Deus em tudo quanto Deus fez pela sua vida. Você deve ser grato a Deus, como disse o patriarca Jó. Quando a sua mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó olha para a sua mulher e não chamou ela de louca. Jó não chamou ela de louca, como alguém prega. Jó disse: falas como tal, falas como uma louca, mas não disse que ela era. Entenda o texto. Glória a Jesus. Aleluia. Aí Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá, se referindo a quê? A sepultura, que é para onde todos nós iremos, e o orgulho de muitos acabarão ali, porque o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Glória a Jesus. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Jó não foi lamentar, Jó foi adorar. Aleluia, Deus. E adorou ao Senhor, dizendo: bendito é o Senhor. Glória a Deus. Todo aquele irmão, Ronaldo, que se aproxima de Deus, irmão Ricardo, é necessário que ele acredite que Deus exista. Aleluia. Segundo, é necessário que ele acredite que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Terceiro, tem que ter fé. Capítulo 11, versículo de número 6 de Hebreus diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Jesus. Então aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe, e crê que Ele é o galardoador dos que o buscam, é necessário ter fé. Por que ter fé? Porque é necessário quem o busca, quem o serve, agradar não aos homens, mas a Deus. Aleluia. Porque Deus é o quê? Porque Deus é o quê? Deus é amor, mas é fogo. Aleluia, Jesus. Deus não é homem para quê? Nem filho de homem para quê? Falaria ele e não? O que Deus fala, Deus cumpre. Eita, Deus. E Jesus disse: guardarei as minhas palavras. Senhor, como é que é para ser teu discípulo? Guarda as minhas palavras, cumpra meus mandamentos, siga meus ensinamentos, e verdadeiramente serei meus discípulos. Aleluia. E verdadeiramente sereis meus discípulos quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Aí Deus responde isso lá no livro de Isaías e de Jeremias, quando os profetas usados pelo Espírito Santo, Deus estava dizendo: eu sei o pensamento que penso de vós, é pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um de vós o que vos mereceis. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar a presença daquele que é, daquele que era, que está para vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o Alfa, irmão Erocino, e o homem. Ele é princípio e fim, mas na cristologia ele é o centro da Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo é por Ele, por meio dele, como disse Paulo, e por Ele, significando final. Ele é alfa, Ele é meio
ele é começo, ele é Gênesis, ele é Salmo 118, versículo 8, mas ele é Apocalipse, capítulo de número 22. Aleluia. Você está entendendo? Glorifique e exalte ao nome de Jesus, porque a presença de Jesus está aqui conosco. E tudo que temos, e tudo que somos, e tudo que fazemos é para Ele e por Ele, porque por Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Aí Jesus diz em João capítulo 5, verso 3: e sem mim nada do que foi feito se fez. Glória a Jesus. Aleluia. Nós não servimos um Deus morto. Não servimos um Deus que está chagado e ainda crucificado. Servimos um Deus que saiu daquela cruz, que morreu, foi ao inferno para dar razão aos que estavam lá e que entendessem o plano divino da salvação de Deus. E ressuscitou ao terceiro dia e disse a Pedro, pecador: Pedro, vai também, porque eu tenho um negócio contigo. Aleluia. Servimos um Deus que ninguém entendia quem era. Nem quem andava com Ele compreendia os seus desígnios, os seus mistérios. Quando Jesus vinha de madrugada por cima do mar, os discípulos diziam: quem é este? Quando ele acalmava a tempestade, os discípulos diziam: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Aleluia. Os fariseus diziam: quem é este homem que fala com tanta autoridade? Aleluia. Os sacerdotes, fariseus e saduceus da época ficavam encabulados e diziam: que homem é este? De onde vem tanta sabedoria? Aleluia, Jesus. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: este homem é Jesus. Aleluia, o nosso Deus. Aleluia. João disse no capítulo de número 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e os homens viram a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Devemos tudo a Ele, porque Ele é o quê? Ele é o quê, meus irmãos? Os irmãos do curso de teologia sabem. Ele é Yud Rei Yohi. Bendito seja o nome do Senhor. Yud Rei Yohi. No hebraico, o próprio Deus está falando essas palavras. Ele está dizendo: eu sou o autor da vida e da existência. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós temos que ser gratos ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o autor da vida. Vamos ver isso, Deuteronômio. Glória ao grande Deus. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco. Capítulo. Deixa eu ver se eu encontro. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 19, capítulo 30 e versículo 19 de Deuteronômio, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Se ele diz isso é porque ele é o autor da vida. Aleluia. Ele desceu o inferno e tomou a chave do inferno e da morte, da mão do diabo. Aleluia. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus,
dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele. Aí entra Yud Rei e o Rei, pois Ele é a tua vida. Aleluia. E a longura dos teus dias, Aleluia. para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhe havia de dar. Aleluia, Deus. Ele é o autor da vida e da existência. Quando Deus está dizendo assim: bendito seja o nome do Senhor, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele está dizendo: eu sou Deus de história. Aleluia. Eu sou Deus de história. Eu sou Deus de desígnios. Eu sou um Deus que pesa o homem pelas suas obras. Quanto mais obras você fizer em um coração grato e contrito, quebrantado a Deus, mais Deus lhe abençoará e lhe recompensará, tornando-se assim um homem amigo e íntimo de Deus. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: Deus, Ele é a longura dos teus dias, pois Ele é o sopro de vida. Você só está vivo nessa noite porque o Senhor soprou o fôlego de vida sobre você. Aleluia. E por isso que você tem que estar com suas duas mãozinhas para o céu levantadas e dizendo assim: Senhor, eu sou grato. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Acordei hoje, matei um leão hoje, chegou a noite, venci o dia, me capacita para vencer amanhã. E o nome de Deus vai sendo glorificado na sua vida, e você vai entender o plano de Deus para você. Aleluia. Deus não criou o homem. Deus não criou o homem para ele destruir-se a si mesmo. Alguém diz aí: o mal por si se destrói. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro, e no fim de tudo, aos vídeos de suas catatumbas. Se um cego guia outro cego, ambos vão cair no abismo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus quer habitar e continuar habitando em você. Aleluia. Porque você é a casa de Deus, porque você é o templo de Deus. Paulo disse que você é morada e templo do Altíssimo. Então a casa tem que estar limpa, Aleluia. não apenas varrida, mas lavada, passado pano, organizada, para que ele possa morar. Aleluia. Deus não habita, irmãos, em templo sujo. Deus habita em templo limpo. Quando eu digo isso, não digo quatro paredes, digo eu e você. Então saiba desta noite, de tudo que você faz que não agrada ao Senhor, Deus lhe trará a juízo. Mas todas as coisas que você faz ao Senhor, Deus lhe recompensará. Aleluia, Jesus. Tomo os céus e a terra hoje como testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o próprio Deus está dizendo nessa noite: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente, a tua família, os teus descendentes. Aleluia, Jesus. Quem quer escolher a vida? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem quer escolher a morte? Levante a mão quem quer escolher a morte. Ninguém quer morrer. Quem quer a bênção, levante a mão bem ligeirinho. Quem quer maldição? Maldição não dá certo. Não tem quem queira maldição. Não tem quem queira a morte. Mas a bênção e a vida todos querem. Mas quem quer a vida e a bênção, cumpra
os meus mandamentos e serei os meus discípulos. E eu acho interessante, irmão Nenê, que ele diz: e verdadeiramente serei os meus discípulos. Isso é profundo. Isso é profundo. Não é só não é só uma gravatinha, um paletôzinho, um sapatinho social, uma Bíblia debaixo do braço, que Bíblia não é para andar debaixo do braço, que Bíblia não é desodorante. Que se vire Bíblia, Bíblia vai estar no reino de Deus. Bíblia é discípulo. Glória a Jesus. Você será discípulo quando você cumprir os mandamentos de Jesus Cristo. Porque ele disse: e sereis verdadeiramente os meus discípulos. Muito obrigado. Aleluia. E serei os meus discípulos. Quem quer ser discípulo de Jesus? Cumpra os meus mandamentos. Aleluia, Deus. Quando ele disse: e verdadeiramente serei meu discípulo, cumpra os meus mandamentos. E quando o discípulo verdadeiramente é discípulo de Cristo e cumpre os mandamentos, aí Jesus disse: e sereis amado de meu Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Assim como o Pai me ama, amará a nós também. Eita, Deus santo. Aleluia. Isso é profundo, irmã Patrícia. Aleluia, Jesus. Isso é profundo, irmã Nessa. E sereis amado de Deus. Aleluia. Deus não pensa mal de você, meu irmão. Deus não pensa mal de vocês, nem de mim. O pensamento que eu tenho de vós é pensamento de paz e não de mal. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Jesus deixou tudo, despiu-se da sua glória. Lá em Filipenses a Bíblia diz que Ele despiu-se da sua glória. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se de si mesmo, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eita, Deus. Aleluia. E morte de cruz. Jesus estava a lavar os pés dos discípulos. Pedro, quando viu aquele ato de humildade, disse: Senhor, não é justo que você, Senhor, nos lave os pés, mas se nós lavar os teus pés. A Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, se tu não deixares eu te lavar os pés, não tens parte comigo. Eita. Aleluia. Por isso ele diz: serei meu discípulo. Glória a Jesus. Jesus deixou tudo, despiu-se da sua glória, sofreu toda a sua infância, sofreu durante todo o seu ministério, foi morto, foi humilhado, foi cuspido, esbofeteado, arrancaram com chicotes as carnes de Jesus e retalharam todo o seu corpo com os ossos de carneiro que tinha pendurado nas pernas daquele chicote, nas tiras. Aleluia. E o chumbo entrava no corpo de Jesus. Quando batia, o chumbo fazia isso, entrava. E os ossinhos de carneiro cortavam, davam os golpes. Isso no corpo de Jesus. Quando eles puxavam com tanta violência, irmão, assim, saía os pedaços de carne. Segundo o historiador Flávio José, que viveu a cerca de 60, 70 anos depois de Cristo, no período apostólico, diz que dava para ver os órgãos de Jesus pelos buracos que deixaram no corpo. Oh, Jesus. Mas ele deixou o seu trono de glória Aleluia. para sofrer por mim e por você. Glória a Deus. Mas os discípulos da atualidade não querem deixar
Jesus. Mas Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me. Porque a palavra de Deus diz: glória a Deus, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, e farei dele coluna na casa de meu pai. Isso é coisa tremenda, é uma promessa grande. Mas os discípulos hoje não querem fazer uma força, não querem rejeitar o pecado por causa de Jesus. Só quer que Jesus perdoe os seus pecados, mas não quer deixar o pecado. Eita Deus, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: vinde como estás, agora permanecer como estava lá no mundo não. O verdadeiro discípulo, o homem que quer servir a Deus com coração sincero,